No começo desse ano eu gravei um vídeo sobre como é ser LGBT em Portugal, mais especificamente sobre como ser gay, na minha experiência pessoal. Mas aparentemente para algumas pessoas a minha experiência pessoal não é suficiente e teve gente afirmando que no Brasil não é tão ruim assim e gente falando que em Portugal não é tão bom assim. Então no vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas estatísticas, dados, coisas oficiais para mostrar para vocês o meu ponto. Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, antes de continuar, vale ressaltar que tudo que eu falei naquele vídeo, eu não mudei de ideia. Eu ainda acho que o Brasil é péssimo para pessoas LGBTs, para pessoas trans. E eu acho sim que Portugal é muito melhor e que estar aqui é quase como estar no paraíso se comparado ao Brasil. Isso significa que Portugal é perfeito? Não, tem muitos problemas e a gente vai falar de alguns deles aqui, mas também não significa que o Brasil seja 100% ruim. Há algumas coisas que também são boas no Brasil. Mas na comparação do contexto geral do que a população LGBT passa no Brasil, pelo que a população LGBT vive na Europa, especificamente em Portugal, vale muito mais a pena morar em Portugal do que no Brasil. Se você já passou pelo ensino médio, já passou pelo Enem, já teve que estudar para essas provas com contextos de atualidades, você já deve ter pego muitos artigos da Carta Capital. E aqui é o nosso primeiro artigo que vamos falar, é de lá. E nesse artigo em específico diz que de 2015 a 2017, por hora, pelo menos um LGBT estava sendo agredido no Brasil. Esses dados são do SUS, porque antes de 2019 não existia um embasamento para ter denúncias contra isso na polícia. Então, um relatório especial do SUS foi emitido com relação a todas as agressões e pessoas que precisavam de acompanhamento nesses casos, e essas pessoas que determinaram que as suas agressões foram por LGBTfobia, vamos colocar assim. O que ainda também é passivo de subnotificação, porque se você depende de uma declaração, ainda depende da boa vontade de quem está te atendendo de ir atrás de preencher esse relatório, com certeza muita gente não teve sequer esse relatório preenchido, não foi perguntado, ou se foi perguntado pode ter mentido, por ainda não ter total conforto em responder esse tipo de coisa em órgãos públicos, ainda mais no período entre 2015 e 2017. E vale ressaltar então que 46% de todas as pessoas que participaram desse relatório eram trans ou travestis. Em um outro relatório de 2018, num período compreendido entre janeiro e 15 de maio, o que são 135 dias, houveram 111 homicídios de LGBT no Brasil. Nesse mesmo período, em 2019, houveram 126 homicídios de LGBT no Brasil. Isso significa que apenas 9 dias durante todo esse período não houveram assassinatos. Esses dados de 2018 e 2019, novamente, como não existia ainda a proteção da lei para registro de casos de homofobia, foi feito então por um levantamento através do Grupo Gay Bahia sobre relatos da imprensa, sobre relatórios de homicídios também da polícia, mas que estavam classificados de outra forma, e relatos da família das pessoas que foram mortas por esse motivo, o que novamente abre espaço para subnotificação, porque se não houve notificação da família para esse grupo, se não houve notificação na imprensa nacional e se não houve um registro policial que pudesse dar a entender que foi isso que aconteceu para que esse grupo pudesse ir atrás do resto das informações, novamente não contou. E esses dados específicos foram publicados então no G1, e o link, assim como o da matéria anterior, vai ficar na descrição, tá bem? E um último caso que eu quero colocar aqui é que em 2019 a Agência Brasil fez um levantamento sobre registro, sobre casos registrados, em que deram conta de que 124 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2019. E novamente, como depende de registro policial e não foi no começo de 2019 que foi dado o respaldo da justiça para a criminalização da LGBTfobia, então novamente temos aí subnotificação dos casos porque podem ter sido registrados como outras coisas. E agora, gente, vamos para o outro lado da moeda, vamos falar sobre Portugal. Que eu não quero colocar aqui pintar como o lindo amigo colorido do Brasil que vai aceitar todo mundo de boa e de braços abertos, mas o fato é que exatamente os mesmos termos que eu coloquei no Google na pesquisa, eu coloquei, pesquisei lá Brasil e pesquisei Portugal. Exatamente os mesmos termos de pesquisas, e eu abri todos os links das primeiras páginas, das duas primeiras páginas, e selecionei os mais importantes e mais relevantes e que não fossem cópias da mesma matéria para trazer para vocês. E o fato é que em Portugal eu não encontrei relatórios ruins.
E eu não encontrei relatórios bons sobre o Brasil. Então aí a gente cai nessa seara, né, gente? Que fica difícil defender. Gente, uma coisa nessa pesquisa que eu fiquei de boca aberta é que na Constituição, que foi revista em 2004, passou a constar que as pessoas não podem ser discriminadas pela sua orientação sexual. Já existia desde 75 uma área da Constituição que dizia que as pessoas não podem ser beneficiadas ou prejudicadas sobre um monte de coisa como raça, idade, gênero e diversas outras coisas que dizia ali. E em 2004 foi incluído neste mesmo parágrafo, a parte orientação sexual. E detalhe que em 2004 já escreveram orientação sexual, enquanto no Brasil a gente tem pessoas dando entrevista na TV falando opção sexual. E se você é viadinho, pão com ovo e fala opção sexual, meu amor, para de destruir a própria imagem. Me ajuda. Obrigada. Então, gente, as próximas 3 matérias vão ser 2 do Jornal Público e uma sobre o Jornal Observador. São 2 publicações grandes aqui de Portugal que levam muito em consideração, o que basicamente dá aí como se fosse não diretamente proporcional, mas dá pra disfarçar como se estivesse dando uma matéria da Veja e uma matéria da Folha de São Paulo. Vamos colocar assim. A primeira delas é que em 2019 Portugal foi eleito o primeiro país, não o primeiro que foi o primeiro a acontecer isso, mas o primeiro lugar de país gay-friendly para viagens, para se viajar e se conhecer. Ficou empatado com outros 2 países, então são 3 países que têm esse primeiro lugar, mas devido a legislações e a baixo índice de discriminação, principalmente por não ter muitos registros de discriminação com ataques físicos, então Portugal ficou aí nesse lugar muito alto no ranking. O Brasil, por acaso, também está nesse ranking, mas está na ótima posição de 68. E aí, para já respaldar aqui o argumento anterior de que eu disse que Portugal está nessa lista devido aos baixos índices de agressão LGBT, tem essa segunda matéria que diz que é uma pesquisa da União Europeia, consta que Portugal é o país com menos índices de agressão LGBT. De você pensar que tem França, que tem a Holanda, que tem diversos países que a gente ouve falar por aí que são muito receptivos, e Portugal é o que menos tem agressão. E dentro desse relatório eles contaram agressão física e agressão sexual. Então, nos 2 âmbitos, Portugal tem um índice baixíssimo e é o menor na Europa. E nisso eu também queria ressaltar um outro comentário que teve no outro vídeo sobre um menino que disse que era português e disse que aqui tem uma questão mais psicológica do que física. E eu concordo, eu acho mesmo que não vejo ninguém por aqui saindo apontando o dedo ou agredindo as pessoas na rua, mas que provavelmente deve ter sim alguma questão muito familiar envolvida, porque os portugueses têm uma relação familiar muito próxima com os seus parentes, e caso alguém tenha uma não aceitação muito óbvia na família, acaba sendo uma pressão mais psicológica. Talvez também em outras situações da sociedade, mas como eu não cresci na sociedade portuguesa, eu vivo a sociedade portuguesa há 1 ano e mal é mal inserido, porque eu moro com brasileiro. Então, esses quesitos, esse ponto específico da pressão psicológica eu não consigo passar como experiência própria. Mas do que eu vejo na rua, do que eu vejo as pessoas contando, não é exatamente um grande problema se você não for de uma família mais conservadora. Mas enfim. Então a gente chega aqui ao respaldo do nosso último artigo do jornal Observador, e que mostra que em Portugal é um refúgio para brasileiros LGBTs, que é como se a gente buscasse asilo em Portugal devido ao alto índice de mortalidade no Brasil, ao alto índice de discriminação, e que existem até ONGs, não sei se posso chamar de ONGs, mas existem organizações não governamentais, talvez sejam ONGs. Enfim, existem algumas instituições aqui em Portugal, feitas até mesmo por brasileiros, para ajudar a trazer esses brasileiros que precisam de um refúgio, precisam de um abrigo do Brasil e chegar em Portugal legalmente. Ou chegar como turista e adquirir a legalidade aqui, para que possa ter uma vida digna. É um projeto, inclusive, muito bonito, que tira as pessoas que não têm condições de ficar no Brasil, principalmente mulheres trans, pessoas que sofrem violência dentro de casa por conta da sua orientação sexual e podem ter uma nova chance de vida aqui.
que é um país muito receptivo. E agora, gente, se vocês acham que Brasil ainda é um país maravilhoso para ser LGBT e que Portugal não é tão bom assim, bom, é a opinião de vocês, né, gente? Se quiser colocar links aqui nos comentários, porque isso, gente, é muito limitado aos termos que eu usei para pesquisar. Eu usei os mesmos termos para os dois países, mas os resultados foram completamente opostos. Então, se você acha que Portugal não é tão seguro assim, ou que o Brasil não é tão ruim assim, deixa aqui nos comentários, gente, os links, a gente vai debatendo aqui um debate saudável, porque ficar chamando o fulano de burro e Beltrano de idiota no comentário não vai mudar nada. Simplesmente você tá ofendendo alguém gratuitamente. Então tenha um respeito maior com os comentários alheios. Lembrando então, gente, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, todos os links dessas matérias que eu consegui acessar. E também eu vou deixar aqui pra vocês um recado especial, que é sobre quem fala opção sexual. Se você não é LGBT, por favor, pare de falar de opção sexual, porque você está fazendo um desfavor. E se você é LGBT e fala que é uma opção sexual, você também está fazendo um desfavor. Porque quando você coloca que é uma opção, quer dizer que você está fazendo isso por rebeldia, porque você está vendo o inferno que é ser LGBT e você está insistindo em ser porque você quer. E se você fala que você tem uma opção sexual, significa que a sociedade não tem pra que te aceitar, porque você tá fazendo isso de rebeldia. Se você pode muito bem ser uma pessoa hétero, por que você tá escolhendo ser homo? Se a sociedade tá dizendo que é errado, que a sociedade tá dizendo que não pode, você tá simplesmente sendo rebelde porque você quer. Quando foi que você escolheu ser hétero? Você passou por esse momento que você pensou, olha só aquela menina que bonita, mas eu acho que eu vou gostar de homem. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe. Se você viu o vídeo anterior e acha que esse vídeo tá mais completo, deixa nos seus comentários. Se você acha que tem alguma coisa errada, deixa nos comentários. Deixa o seu like e um beijo, até a próxima.